Fala galera, Lúcio Manzanetti, mais um episódio fantástico, maravilhoso, queridíssimo do nosso querido ManzaCast, aqui no nosso Manza Estúdio, um estúdio lindo aqui no Jardim Aquários, tá? Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, construção, engenharia, trazer lojistas, né? Então, todo mundo que é ligado ao setor da engenharia civil, beleza? E quem quiser fazer uma produção, gravar o seu podcast, pode entrar em contato com a gente aqui. A gente tem um estúdio muito lindo, que é o Manza Estúdio, no Jardim Aquários, aqui em São José dos Campos. Beleza? Também vou agradecer aqui os nossos patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor, o nosso grupo de arquitetos, grupo de negócios. Gratidão ao grupo, um grupo maravilhoso. Ontem teve um jogo do Brasil, foi fantástico. Muito bom mesmo. Beleza? Então vamos começar aqui o nosso episódio. Hoje eu estou aqui com a Larissa Peçanha, arquiteta. Fala, Larissa, tudo bom? Olá, Beleza? Lúcio. Tudo bem? Joia? Tudo jóia, tudo ótimo. Eu vi que você postou, que gratidão. Eles me Gratidão. convidaram para participar do podcast, que você estava super feliz. É isso mesmo, hein? A gente está cumprindo com a nossa missão, trazendo os arquitetos, todo mundo vai falar sobre a sua história, né? A sua história de vida e sua história na arquitetura e outras, né? Que tem uma surpresa aqui junto, né? Sim. Né, Larissa? Sim, eu Fale aí um gostaria, pouquinho. imagina. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, ao Lúcio, ao ManzaCast, à Alexandra, pelo convite. Estar aqui é um presente, né? Me sinto muito honrada e realmente é um estúdio muito lindo e é um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo super gostoso que nós vamos estar fazendo agora. Show de bola. Tá preparado, então? Sim, vamos lá. Beleza. Quem é a Larissa Peçanha? Conta aí um pouquinho da sua história. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Uhum. Na verdade, os meus pais já moravam em Tremembé, né, na cidade aqui do Vale, próximo ali, grudadinho em Taubaté. A minha mãe foi uma semana antes, eu só fui nascer mesmo, porque minha avó já morava lá, então eu nasci e depois de 20 e poucos dias, 28 dias, minha mãe retornou. Então eu só nasci mesmo no Rio de Janeiro e sempre morei na região aqui, em Tremembé, ali, Taubaté. Beleza, conta um pouquinho aí da sua história, sua infância, sua juventude. Foi uma infância, uma juventude assim muito gostosa, muito divertida. Porque, assim, é uma cidade, Tremembé é uma cidade muito pequena, nossa região tudo é menor, assim. E aí tem São José também, que a gente sempre gostava de fazer os passeios, né, pra cá. E, assim, eu sempre me diverti muito, brinquei muito. E aí eu sempre tive uma relação muito próxima com as artes, já desde pequena. Eu fiz aulas de balé, estudei balé, estudei jazz, aí depois eu estudei também piano, fiz longos anos de piano, canto. Então, assim, essa área da música, dança, sempre teve, assim, eu sempre tive muita relação, assim, sempre gostei muito dessa parte artística. Beleza. E aí, quando você foi ficando adolescente, você falou aí, tinha uma relação próxima com balé, piano, gostava de artes. Tem alguma coisa relacionada à sua família com isso? Alguém da família é músico? Alguém dança? Mãe? Não, curiosamente, na minha família, não. Mas eu participava, sempre participei da igreja. Então, tinha música na igreja. Então, assim, até interessante, assim, hoje, meu irmão toca violão, a minha sobrinha toca ukulele, meu sobrinho toca bateria, já todos desde pequenos. Então, assim, eu tenho, na família realmente tem meu irmão, né, que toca violão. Não, eu perguntei... Mas pais, assim, é verdade, que normalmente é comum, né? Exatamente, quando o pai ou a mãe dança, ou o pai toca violão, tal, tudo, aí tem aquela herança. E é muito legal, é muito importante a arte, né, na vida de uma criança. E você colocou aí da igreja.
que trouxe isso para sua vida. Já foi uma coisa, um diferencial na vida, né? Sim. Porque assim, eu sei por quê. Eu toco também desde 10 anos de idade, né? Não foi na igreja, tá? O meu irmão mais velho tocava violão, eu comecei a aprender ali. Cara, mas eu, fazendo uma leitura da minha vida, isso fez muita diferença na minha vida, né? Como Lúcio, como pessoa. Não é verdade? Não faz? Faz muita A diferença. formação, Faz tal, muita tudo. diferença. Na verdade, a música, ela estimula muito a criatividade, a Sim. concentração. Então, as crianças, é muito importante nessa relação com artes em geral, com a música, com esse movimento, né? Porque estimula muito, sim, o aprendizado, isso fortalece, é muito, muito bom mesmo. Que legal, que bacana. É muito bom, né? E eu também Você sempre toca até hoje alguma coisa? toco piano. Ah, que legal. Que toco Parabéns, piano. muito bom. Muito obrigada. E eu também gosto muito de esportes. De Show de bola. assistir. É excelente também, De né? assistir. Muito bom. Praticar também, mas eu gosto muito de assistir também. Legal. Então, desde pequena, também sempre pratiquei. E aí você foi ficando adolescente ali Sim. e em qual momento você falou assim, o que que eu quero fazer? Naquele momento que você precisa escolher uma profissão ou já vinha pensando, crescendo e pensando em alguma coisa? Como é que foi as suas escolhas na vida aí? Sim. Então, eu sempre gostei muito, né, sobre... de ler sobre essas questões sobre o ser humano e tal. E aí, eu conheci uma psicóloga, né, que é até prima do meu marido, e ela é uma psicóloga, assim, fantástica. E aí, na minha adolescência, até por conta, novamente, aí da igreja, a gente tinha aqueles grupos, e aí tinham aquelas palestras e tal. E aí eu ficava, assim, vendo as palestras e ficava muito admirada, assim. Ela tem um conhecimento incrível. E aí aquilo foi despertando em mim... Qual que é o nome dela? Ana Cláudia Barbosa de Araújo. Ela é fantástica, assim, uma pessoa fantástica, em todos os sentidos. E aí, isso me despertou muito. Eu lembro que na época, quando eu senti esse desejo de fazer psicologia, eu conversei com ela, e aí nós batemos um papo assim, mas por que eu gostaria de fazer psicologia, que foi uma coisa que foi sendo desenvolvida, né? E foi justamente esse fascínio pelo ser humano, né? Sobre a mente humana, que é tão complexa, né? Esses processos, eles são muito, muito interessantes, né? E isso tudo me fascinava muito, assim, na época. E aí você foi estudar psicologia. E aí eu fui estudar psicologia. Na onde você estudou? Eu estudei na Unital, na Universidade de Taubaté. Sim, legal. Foram 5 anos integrais, assim, foi um período muito, muito legal, de muito aprendizado, muito desenvolvimento. Legal. E aí, você se formou em psicologia. Sim. Durante a faculdade, teve grandes desafios? Como é que foi? Foi tranquilo? Sim. Foram muitos desafios, porque, assim, era integral, né? E eu entrei muito nova na faculdade também. Eu era mascote. Nossa, era integral? Manhã e tarde? Manhã e tarde. E era integral, assim... Legal, hein? De verdade, assim, era das 7 até... 5 horas da tarde. Exato, às vezes até às 6, às vezes. E aí Puxado, hein? Quantos anos? 5 anos. Nossa. Foram 5 anos. Então foi profundo ali exatamente. o estudo, né? Foi aquela imersão, sabe? Foi assim, bom. aquela imersão. E foi muito legal, assim, porque justamente pelo estudo do ser humano, do comportamento, e aí quando eu iniciei, eu tinha 17 anos. Então, assim, eu ainda estava na fase, assim, terminando a adolescência, né? Então, assim, aquela parte de juventude. Então, foram muitas descobertas também, né? Nesse período, né? Então, foi fantástico, assim. Foi de muito aprendizado, tanto em termos profissionais, mas quanto pessoais, né? Então, ali eu também tive muitos amigos que eu levo para a vida. E em todos os sentidos, assim, foi muito, muito bacana. Legal. E aí, durante esse curso de psicologia, né? Graduação, você... No final da graduação ali tinha que estagiar. Como é que foi essa parte aí? Do início da carreira profissional.
Sim, tinha que estagiar a faculdade, a Unital, ela tem a clínica de psicologia da Unital. Então, no terceiro ano, a gente já iniciava ali o estágio, então a gente tinha um supervisor e foi, assim, muito bacana. E tinham as outras áreas também, psicologia Você atendia na própria organizacional, Univap lá. na Unital, própria, desculpa. atendia na própria Unital. E aí os casos a gente levava para os nossos supervisores, ali eram discutidos, e foi muito, muito bacana mesmo. E aí isso era a psicologia clínica. E aí tinham outras frentes de estágio também, que era a psicologia escolar, que também eu fiz esse estágio em psicologia escolar, que foi desenvolvido numa escola lá em Taubaté também. Teve a psicologia clínica, a psicologia organizacional, que também era uma área que eu gosto bastante, gostava muito na época Tô também. aprendendo um pouquinho aqui, hein? Sim, é tão gostoso isso, né? Muito bom. E aí eram essas frentes. E na época a gente teria sempre duas áreas de estágio. Uma era psicologia clínica, que todos passariam, e a outra, as outras duas, era por a gente poderia escolher em algum momento. E aí, assim, eu fiz esses estágios e foram, assim, muito interessantes. Legal. Muito Agora legais. vamos dar. Eu achei muito interessante, eu gosto muito desse assunto. Tinha até comentado com você. Sim. Psicologia escolar. Você estuda comportamento infantil ali e tal. Como funciona? Sim. Então, ó, dá uma passada na escolar, depois a clínica, que é um atendimento mesmo, seria uma terapia, isso. Isso. E organizacional, Sim. um empresarial ali, para você Empresarial, contratar, tal, tratar as pessoas dentro da empresa. Dentro da empresa. Já deu um spoiler aqui, mas fala aí. Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. A psicologia escolar também tem uma vertente quando eu fiz o estágio, né, com a psicologia social. Então, ela tem essa questão mesmo dos alunos, né, ali nessa relação com os alunos, as questões de aprendizado. Então, a gente tem essa questão do desenvolvimento, né, infantil. Por isso que é fundamental ter o psicólogo escolar nas escolas, né? Isso é muito importante, porque ali a escola ela tem, o aluno vai ter uma formação diferente também por estar pautado nisso. Então, tem essa questão do olhar para o aluno como uma pessoa que está em fase de desenvolvimento e construção do aprendizado, né? Então, assim, tem uma pessoa que está aprendendo. Então, essa relação é muito, muito, muito legal. E também tem a questão do funcionamento da própria escola. E isso é bem legal. Eu lembro até que quando eu fiz o estágio, a gente fazia com grupos. E aí ali a gente tratava também os temas que eram interessantes para aqueles alunos. Então, não necessariamente questões pessoais ali naquele momento, mas as questões que eram pertinentes ao grupo, que era um grupo de adolescentes. Então, a gente tratava questões também sociais. Então, é bem legal. Sim. Bem interessante. E aí, a clínica e depois a organizacional. É verdade, eu a fiz clínica, uma pergunta verdade. gigante logo de cara. Né? Amei. Amei. Eu Muito também. bom, Nossa, muito bom, né? bom. A gente vai Bom conversando, demais. é muito bom. E a clínica é a área mais comum, né? Que as pessoas mais até conhecem. Assim, ela é desenvolvida em consultório, né? A psicologia clínica. E ela também tem várias abordagens, né? Que tem a freudiana, tem a sistêmica, tem a comportamental, que hoje em dia que é o TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental, que está super em alta também. Então, tem várias abordagens que vão tratar. Tem a sistêmica também, que eu gosto muito, que é a sistêmica familiar, que entende a pessoa como um indivíduo que está inserida, né, ali num sistema, então é bem global. Então, é desenvolvida ali no consultório. Tem também a psicologia, esse trabalho, o psicodrama. Eu lembro que eu fiz estágio também nessa área do psicodrama, que aí é em grupos. É muito legal também. Então, assim, é desenvolvido ali, né, no consultório. E aí pode ser um consultório particular, pode ser na clínica. Tem
prefeituras hoje em dia Sim. que têm esse atendimento em postinhos, né? Eu, inclusive, trabalhei em postinhos em Taubaté e atendendo, né, na área clínica. Então, ela é voltada para o desenvolvimento do ser humano ali. Uhum. Então, são tratadas questões psíquicas, emocionais, Sim. visando sempre, né, o bem-estar, o equilíbrio, um autoconhecimento da pessoa. Uhum. Então, normalmente, as pessoas que buscam é para um autoconhecimento, às vezes para a resolução de alguns problemas, de repente crises, né? Então, e são para todas as idades, infantil, tem a terapia familiar também, né? De família, terapia de casais, a psicoterapia, a gente fala também psicoterapia, adolescentes, idosos. Então, é muito legal. E pode ser também feito em grupo, né? Nesse caso, por exemplo, grupos de idosos, e aí ali tem uma outra abordagem, né? Nesse caso, mais voltada para os Sim. grupos. Mas eu achei bem importante você colocar aí que trabalhava, né? Prefeitura, tal, tudo. Por quê? É um trabalho que você consegue atender os menos favorecidos. Exatamente. E o que acontece? Eu acho assim, acho não, tenho certeza, né? Uma pessoa que tem mais condições, ela já tem uma família mais equilibrada, o pai é um pouco mais estudado, a mãe já tem um pouco mais de entendimento da vida. Então, uma pessoa que tem uma família já destroçada, ela não sabe nem por onde começar. Então, ela está perdida no limbo. Então, esse trabalho assistencial da prefeitura ali pode mudar a vida de uma pessoa, né? Sim, sim. É muito legal isso aí. E muda mesmo, né? Muda, com certeza. E isso também Porque às vezes ela entende que a vida é aquilo que ela vive na família dela, na vida pessoal dela. E a vida não é aquilo, entendeu? Então, você tem que abrir o horizonte daquela pessoa, né? E ela enxergar outras coisas, né? Muito e legal. Isso é conferir também o acesso a todos, né? Isso é muito Sim. legal, né? O acesso a todos, né? Com certeza. Muito Agora bacana. falta o organizacional, hein? A organizacional. Tô aqui no meu briefing aqui, a organizacional. Tá? Também gosto muito da organizacional. Inclusive, na época da faculdade, eu fiz uma pesquisa. Já tem até umas perguntas aqui. Eu fiz uma pesquisa, eu fui bolsista pelo CNPq, inclusive foi muito legal. Fiz uma pesquisa sobre as pessoas que trabalhavam em empresas, né, em indústrias, e que elas estavam afastadas do mercado de trabalho. E como que era para elas esse processo, né, de estarem afastadas do mercado de trabalho formal. E pessoas, assim, acima de 40 anos. Então, na verdade, assim, comentei disso, assim, porque, assim, a organizacional, Sim. ela é desenvolvida ali nas empresas, né? Então, e também tem algumas vertentes, né? Tem a parte ali do RH, o desenvolvimento, Sim. a parte de gestão, tem a parte de contratação também, né? De pessoas, de pessoal. Tem a questão interna mesmo, do próprio funcionamento ali, né? Daquela empresa. Que, na verdade, isso é uma o desenvolvimento, né? É uma das perguntas, né? Por quê? O que pega numa empresa? O que faz o cara ser demitido? É o comportamento, né? É claro que dentro desse comportamento é muito vasto, né? Então, o cara pode não se encaixar, ou o cara pode não estar de acordo com o perfil da empresa. Né? Então, ou um desvio de comportamento mesmo, né? Sim. Que pode ser que a pessoa não queira aquele tipo de comportamento na empresa. Sim. Eu que estou respondendo, não é? Sim, não, mas é bem por aí mesmo, né? Mas você sabe que é uma coisa, assim, que eu conheço algumas pessoas, né? Que trabalham aqui, a nossa área, a nossa região é focado nisso, você falou que... Desculpa, imagina, te interrompi, mas assim, faz parte do mesmo tema, tá? Você falou que trabalhou com pessoas afastadas do trabalho formal. E a gente enxerga que existe aquele grupo de pessoas que estão perdidos no limbo. Fala assim, não tem emprego, eu não consigo emprego, ninguém me quer. Sim. Eu acho que isso aí pode estar dentro desse lance de comportamento. Sim, totalmente. Ou ele entra num emprego e logo é demitido. Totalmente. Não se encaixa. E aí, o que foi notado foi, assim, índices, assim, as pessoas com depressão,
Sim. sabe? Muito assim, tipo, agora porque assim, Que a ela pessoa acha que o problema é a é a sociedade. sociedade. E Ela ela não enxerga, também, não olha para dentro, né? não. E aí tem muito daquela questão assim, eu sou aquilo que eu faço. Uhum, Então, eu não faço mais isso, então quem eu sou? uhum. Então, nossa, eu tô lá na fábrica, eu tô lá na empresa, eu tô E a vida é trabalhando, tão trabalhando, complexa, né? Tem trabalhando. que É fazer de tudo muito, um tem que pouco, fazer de né? tudo um pouco. E aí, de repente, ela é demitida. E agora? Quem sou eu? Uhum, E aí, essa pesquisa foi desenvolvida há uns bons anos atrás, né? sim. E aí, e essa faixa etária foi proposital por conta mesmo dessa nova inserção dessa pessoa no mercado de trabalho. Tipo, aí, pessoa com 45, 50 anos, isso há uns 15 anos atrás, é difícil, né? Essa pessoa, como que ela vai voltar para o mercado de trabalho? E aí a pessoa se sentia assim, tá, agora para que eu sirvo? Eram palavras até Sim. bem pesadas, assim, tá, mas e aí? O que eu vou fazer? Né? Uhum. Então, e aí foi, assim, pessoas assim, com autoestima muito abalada, né? Então, e aí esse resgate eu acho que é muito importante. Inclusive, o olhar para essas pessoas, eu Uhum. acho que é fundamental, né? E hoje Sim. em dia o mundo ele está mais movimentado, mais acelerado, Uhum. e a gente também tá tendo esse movimento. Sim. Mas eu acho que é muito importante, inclusive nas empresas, ter esse olhar para o outro, né? Porque Uhum. até a questão da aposentadoria, Sim. né? Eu estava até conversando com meu marido esses dias. Às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira, porque existe casos, né? Tá Sim. lá a vida inteira na mesma empresa. Uhum. Daí ela aposentou, saiu hoje, amanhã. E aí? Aí ela nunca mais pode ter um acesso àquela empresa. Uhum. Como que é isso, né? Então, corta Tem que ali, arrumar outra coisa para fazer, tem que né? arrumar outra coisa para Senão, fazer, meu Deus do céu. né? Eu também sou um cara bem ativo. Meu, se eu ficar em casa, fico doido. Não consigo. É bem ruim, né? Uma coisa que faz mal, Sim. realmente. E isso é por isso que é importante Uhum. a gente se olhar Sim. e perceber que a gente é muito mais do que aquilo, do que a gente faz, né? A gente tem a nossa atividade, mas a vida, ela é muito acelerada. É tudo, a informação, a velocidade da informação, é tudo muito rápido hoje em dia. E a gente precisa contemplar, a gente precisa dar uma parada, Sim. a gente precisa dar aquela renovada e se enxergar enquanto um ser Sim. complexo, Uhum. assim, maior, né? Em termos em termos assim em termos holísticos mesmo. Nós somos seres Certo. sociais, nós somos seres psíquicos, nós nos relacionamos. Então, como eu me relaciono Cognição, comigo? né? Tem que Cognição, o que eu elevada, tal, aprendo, tudo. Exatamente. O que eu exatamente. sei da vida, o que eu O quero que eu aprender quero da vida. aprender. Estou sempre aprendendo. Exatamente. E aí entra a criatividade, Uhum. né? Que a criatividade tem uma frase do Marcos Madaleno que eu amo muito. Ele fala assim, que a criatividade é a inteligência se divertindo. Olha que legal. Olha É só, hein? muito legal, né? É a Fantástico. inteligência se Anota aí o divertindo. time aí para fazer esse Né? corte, hein? É muito legal, né? Então, isso que nos mantém em movimento. Uhum. Isso nos mantém em movimento. E o movimento é muito importante. Isso Com é muito certeza. importante para a gente ter essa noção de que nós somos... temos várias facetas, né? Legal. Muito legal, viu? Show de bola mesmo. Agora, mais uma perguntinha aí Sim. sobre esse assunto, tá? Então, quando você pega aquela pessoa que está perdida no limbo ali e tal, não se encaixa, e você consegue abrir aquele horizonte, a pessoa começa a ver outras coisas, ela consegue se curar? Conta pra gente essa passagem. Ela muda o comportamento, ela muda aquela família, ela muda Muda. toda a vida dela e as pessoas que estão no entorno. Isso é muito Sim, importante, né? muda muito. Muda muito. Porque, assim, nós não mudamos as coisas. Na verdade, nós podemos nos mudar. Né? Não são as coisas que mudam, nós mudamos. Sim. Eu li essa frase também, não me recordo agora quem que disse, mas nós não mudamos as coisas.
né? Nós que mudamos. Sim. Então, e até mesmo na psicologia, essa abordagem sistêmica é o quê? A partir do momento que eu mudo, eu me relaciono com o outro, Sim. né? Então, assim, nós nos relacionamos com o outro. Então, a partir do momento que eu modifico, a minha relação com o outro, ela vai modificar também. E isso, tanto pro positivo, né? Então, assim, se uma pessoa também tá muito para baixo e tal, e ela tá ali se relacionando, isso vai afetar também. E aí, se ela muda né, pra parte positiva que a gente tá falando aqui, a pessoa se notou, se enxergou. Existe a mudança do negativo. Você contou um caso de uma pessoa que se aposenta. Ela começa a ficar, internalizar ali, começa a perder o contato social, tal, tudo, vai se afastando. Né? Um ponto crítico ali que a pessoa pode entrar num processo de entrar na caverna. Sim, entrar na caverna, exatamente. Essa de entrar na caverna é fantástica, né? É fantástico, porque assim, você pode entrar na caverna, mas você não pode permanecer na caverna. Você tem que filosofia, sair né? da caverna, né? O mito da caverna. Exatamente, exatamente, o mito da caverna, né? Show de bola. Então, a gente, tudo bem, pode até entrar, mas olha, entra, ouve, né? E sai, né? Assim, Sim. Momentos, né? Família ali, exatamente, as pessoas próximas sim. também. É que se a pessoa não tem consciência, ela não sabe que isso está acontecendo. Não sabe. E as pessoas também que estão ao redor, elas são fundamentais nesse processo, porque é um processo, né? Sim. É um processo, é uma mudança, é até um luto, né? Na verdade, acaba sendo um luto isso, né? Porque assim, a vida inteira você está fazendo, então vamos agora fazer de uma outra forma, né? Então, isso serve para tudo na vida. A gente está falando de aposentado, mas para todos os processos na nossa vida, quando se encerra um ciclo, existe a possibilidade de um outro ciclo e de se fazer de uma nova forma. E essa nova forma pode ser também muito legal. Com certeza. Né? Muito positiva. Então, vamos ver o que é interessante para mim nesse momento, para as pessoas que estão ao meu redor, no meu convívio, minha família, os meus amigos. Com certeza. Você, quantos anos ficou ali atuando na área full time? Não sei se você tinha o seu consultório, se tem ainda, né? Que ainda você atua também, né? Sim. Então, eu atuei na área clínica, ali na área da psicologia clínica, no consultório, né? Eu tinha o consultório. Eu trabalhei há quase 10 anos, foram acho que 8 anos ali no consultório. E nesse mesmo período que eu trabalhei no postinho, né? Nos postos, né? Nos PAMOS, né? Que eram os prontos atendimentos ali da prefeitura, em Taubaté. E aí eu trabalhei no consultório, no postinho, trabalhei no espaço também da Unimed na época. E aí foi muito legal, foi uma experiência assim, muito rica, porque ali eu trabalhei muito com todas as faixas etárias, né? Eu trabalhei com crianças, adolescentes, adultos, idosos, casais, eu trabalhei também. Foi família, foi muito legal. E aí, hoje em dia, eu trabalho na psicologia, não mais na área do consultório em si, ali na área clínica, mas de uma outra maneira, que é aplicando ali, associando a psicologia com a arquitetura, né? Que é aí que entra a arquitetura nos projetos, ali na questão com o cliente, com as pessoas. Então, é de uma outra forma. Agora vamos lá. Mudando o tema, mas continuando, né? Que a arquitetura, você já falou que trabalha com arquitetura e junto com psicologia, né? Que tem tudo a ver. É uma família, é uma casa, a pessoa vai viver ali. E aí você estava lá na psicologia. Em qual momento que você falou assim, poxa, eu gosto de arquitetura. Como é que foi isso, essa descoberta? Essa descoberta foi assim, um momento muito, muito lindo, assim, foi um momento especial, muito bacana. Como eu disse, assim, eu sempre gostei muito de artes, né? Sim. E mais o start, sempre gostei muito de viagens, de museus, de apreciar arte, de apreciar o belo, de contemplar, sempre gostei muito. E aí, me deu o start quando eu pensei assim, olha, eu gostaria de trabalhar com os sonhos das pessoas, né? Com
continuar, né, com pessoas, mas de uma outra forma, né? E aí que eu decidi fazer arquitetura, né? Foi pensando assim, olha, agora eu quero de uma outra forma e também ter, pela questão da rotina, né? Eu falei, é uma rotina diferente também, né? De diversificada. E eu vou poder associar as duas áreas e contribuir também de uma forma com o mundo, né? Com as pessoas. E foi E aí nesse você sentido. falou, vou começar de novo. Entrei na faculdade. Entrei na faculdade. Já estava lá formada há sei lá quantos anos. Mais 5 anos de faculdade integrais. Legal. Foi muito legal. Eu agradeço muito, muito, muito meu marido, o Ronaldo, a minha mãe, a Uranilda, meu pai, Hélio, meu irmão Leonardo, todos os meus familiares, porque sem a família, eles me você deram não consegue, muito né? apoio. Não. Legal. Não. Meu marido e minha mãe ali muito de pertinho, sempre me apoiaram muito, muito, muito. E aí fui para... E foi, assim, maravilhoso, foi incrível, aprendi muita coisa, desenvolvi outras habilidades, né? Porque isso que é o bacana, não é verdade? Dessa complexidade do ser humano. Porque nós podemos desenvolver, né, novas habilidades também, né? E sempre e aí aplicando. você expande a mente de uma maneira... fantástico. É fantástico. É fantástico. Porque a gente está sempre aprendendo, está sempre criando, está sempre... E aí você fala, olha, tem esse novo mundo. E aí são novos... É tudo muito novo. E eu me lembro muito dos inícios dali da faculdade. Você fez na Unital. Fiz na Unital. E foi muito bacana. E aí tinham as viagens pedagógicas. O dia a dia ali, o aprendizado, era muito, muito bom. Nossa, foi. E aí você foi fazendo a faculdade e você estagiou em algum lugar? Como é que foi essas habilidades? Você foi fazendo cursos, aprendendo a habilidade de desenhar? Como é que foi esse começar de novo aí? Esse começar de novo foi desafiador, ao mesmo tempo, assim, uma grandeza, assim, em termos de conhecimento, foi muito bom. Porque, assim, meu Deus, eu falei, vou desenhar, né? Vamos desenhar, né? E aí eu lembro que nos primeiros dias de aula, a gente teve aula de a gente desenhava, né? E tinha que desenhar ali à mão. E aí eu preocupada, sempre muito... será que tá bom, né? E aí eu lembro de um professor, meus professores ótimos, também agradeço muito, cada um deles, assim, incríveis. E aí ele falou, que traço leve, que traço bonito. E eu toda preocupada, assim, se tava... E aí aquilo me deu um start, assim, de que, olha, às vezes... Você aprende, né? Exatamente. Se você tem vontade. Treina. Exatamente. A gente treina. JJ, sucesso é treinável. Sucesso é treinável. Você tem que se dedicar. É verdade. Se você quer, você faz. E é bem isso. Você sabe que eu também li uma frase do Jim Rohn, uma coisa assim, acho que Jim Rohn. Ele fala assim, que a motivação faz a gente começar, mas o hábito faz a gente permanecer. Então, eu acho que é uma frase que eu acho que também se adequa a isso, porque assim, você vai treinando, isso serve para tudo. Academia, qualquer treino, né, na nossa vida, alimentação, tudo. A gente tá ali motivado, então eu entrei motivado. Eu entrei super motivado, mas eu precisava ter o hábito ali mesmo, desenvolver esse hábito, né, de desenho, de estudos. Então, eu fiz cursos. O próprio computador, para mim, aquilo também é um novo desafio, porque era uma nova forma. Nem mexia no computador. Ali com a caderneta ali, anotava o que os clientes falavam. Os clientes, né? Os pacientes, né? Sim, mas então também. Mas é exatamente isso, eu não trabalhava com computador. Então, foi um movimento totalmente novo para mim. Sim.
E isso foi muito rico, assim, eu percebi, assim, o quanto eu aprendi, o quanto... E isso não só para mim, mas em termos de pessoas, né? O quanto cada um pode Sim. desenvolver, né? Não, e aí, uma coisa legal também é o convívio na faculdade, Ao com as convite. outras pessoas. Você vê pessoas talentosas ali, você fala, putz, que legal. Pô, vou por aqui, É esse cara é um cara muito bacana. E legal. você começa a olhar o trabalho de outros arquitetos na rede social, né? E fala assim, Sim. putz, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, né? E começa ali tirar as arestas e formar a sua personalidade como arquiteto, Sim, não é? sim, é exatamente. E isso faz parte do nosso repertório. Essa troca é Repertório, é muito exatamente legal. E isso. isso aumenta o nosso repertório, né? E é muito bom essa troca, porque soma, né? Isso tudo soma e a gente pode multiplicar, né? Então, Uhum, assim, multiplicar no sentido de levar isso para as pessoas, para os nossos clientes, uhum, né? De uma forma diferente, de uma forma positiva, né? Um produto que seja muito bom também, né? Isso eu acho fantástico. Essa troca com os colegas sim. é muito, muito legal. Eu aprendi muito na E faculdade. aí E foi é tranquilo muito a arquitetura? legal. Foi? Foi muito gostoso. Ah, Foi. pelo jeito você também é bem dedicada, não tem problema. Isso aí Ai, é eu tiro de era letra. mesmo. Eu Imagino. agradeço, mas eu era mesmo. Era Aham. aquelas de chegar e estudar, 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 estudar. É porque é gostoso Ai, também, eu né? amo, é Nem parece muito que você está estudando, bom. Nem na verdade. parece, é muito é Demais, bom né? demais. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Uhum, Em todos os sentidos, a gente mergulha e vai, né? com certeza. E eu tenho essa característica de. Então vamos fazer, então vamos mergulhar, né? Uhum, Então, mergulhei ali e uhum, fiz, e foi muito bom. Fiz muitos amigos na faculdade, sim. meus professores, meus mestres, nossa, foi maravilhoso, foi muito rico. Bom, que legal. E aí, você já estava finalizando a faculdade, falou, e agora? O E que que eu agora? faço? Você já tinha o seu consultório? Você já falou assim, não, esse aqui vai ser o ateliê de arquitetura e um consultório de psicologia. Como é que foi? Conta essa história aí do início. Então, essa associação da psicologia com a arquitetura surgiu no meu trabalho de conclusão Uhum, do curso. Na verdade, assim, eu já tinha essa ideia de fazer essa associação, e aí, efetivamente, eu desenvolvi no meu projeto de trabalho de conclusão de curso. Então, o meu trabalho de conclusão foi essa união mesmo, né? Teve esse caráter multidisciplinar da uhum, psicologia com a arquitetura, que sim. era a criação dos espaços humanizados, né? Então, quais fatores que influenciam, né, no comportamento das pessoas, quais fatores também ambientais que trazem o bem-estar para o ser humano, né? Fiquei curioso, hein? Então foi super legal esse Conta aí pra gente um projeto. pouco desse projeto. Foi muito legal. Ah, E aí, o que que eu você percebeu das pessoas, da Foi psicologia, muito legal. Foi sei muito lá, de legal. como que é um layout de uma casa? Foi muito legal, porque foi assim, Tô adorando, viu? eu Demais. também, muito obrigada, eu Uhum, também tô amando. E ali, como que foi? Primeiro eu fiz uma pesquisa, né, teórica, no campo teórico, né, uhum, então eu fiz todo o embasamento ali na psicologia ambiental, né, que é um campo teórico, né, que nasceu lá nos anos 70, nos países anglo-saxões, e que visa já como o indivíduo, a pessoa, ela avalia o ambiente, né, e sim. como ela avalia, como que ela se relaciona ali com o ambiente, seja esse ambiente o social, né, mas isso dentro de um espaço e dentro de um tempo. E aí, e como ele é influenciado, como ele influencia e é influenciado por esse ambiente. Então, a psicologia Uhum, ambiental tem essa base. Então, teve essa vertente. E aí, eu trouxe também a questão dos temperamentos, o estudo das cores. Então, eu fui fazendo todo um estudo baseado nisso. E aí, no campo da técnica da arquitetura, eu trouxe o conforto ambiental, né, ali, que eu acho isso fundamental, mais nos dias
sempre foi importante, mas nos dias de hoje que a gente fala muito em sustentabilidade e tudo, Sim. também é muito, muito, muito importante, né? Sim. E também a biofilia, né? Que é a nossa relação com o ambiente, né? Com o ambiente não, com a natureza, né? Então, Legal. isso, o bem-estar que traz para nós. Então, foi um projeto desenvolvido para gerar o bem-estar no ser humano. Então, eu peguei uma família real, né? Que era um casal com 2 filhos. E aí eu desenvolvi um projeto A família residencial. topou? Super E aí topou. você tava lá se formando, cara, vou fazer meu TCC. E aí a E vai família... ser Maravilha, hein? super topou a família. E aí eu escolhi um terreno real também, porque e foi um lote, né? Também foi também escolhido dentro dessa proposta de aconchego, Sim. né? De bem-estar, assim, que era uma rua sem saída, que tinha uma área verde. Então, assim, a escolha do lote foi baseado também. Lá em Tremembé? Foi lá em Tremembé. Lá em Preciso fazer uma Tremembé. visita lá em Tremembé. Precisa. Vou lá conhecer. Vai lá. Fazer uma visita, Vai conhecer lá. seu escritório. Exatamente. Vai lá, vai ser um Beleza. prazer enorme te receber. Show. Me liga, a gente faz um passeio lá. E lá tem bastante coisa gostosa. Assim, é uma cidade Bacana. muito pequena, mas ela é muito rica em história. E é muito aconchegante. Eu gosto muito de lá. Você vai ser muito aqui, você tava muito falando bem-vindo. Imagina. da residência da família do teu TCC. Imagina. Foi muito legal. Aí, como que baseou o projeto? Eu fiz entrevistas individuais, né, ali foi com cada pessoa, para eu poder compreender as nuances de comportamento, temperamento. Eu falo aqui nuances porque ali não era um processo terapêutico, né? Então, era para poder compreender essas nuances. E aí, posteriormente, eu fiz... e com as crianças, eu desenvolvi desenhos também. E aí, eu fiz a análise posteriormente, né? Dessas entrevistas, dos desenhos também, que eu apliquei também para poder analisar e ver ali. Então, assim, os temperamentos têm relação também com as cores, enfim, ter toda aquela análise. E aí, eu fiz uma entrevista com a família toda também. E juntamente, nesse processo todo, eu fiz o levantamento, o briefing, né? Das necessidades espaciais ali, que é o programa de necessidades em termos espaciais mesmo. O que vocês vão precisar, né? Que é dormitório. Então, depois que eu fiz esse levantamento, essa análise, eu apliquei todo esse arcabouço teórico que eu tinha estudado, levantado, foi a base para desenvolver o projeto em si. Então, todo o projeto, ele foi baseado nisso. Então, assim, as cores, as texturas, os elementos. Então, eu apliquei tudo o que eu gostaria. Por exemplo, eu preciso ativar mais por exemplo, vou dar um exemplo. O dormitório, nome fictício, do Carlos. Era uma criança de 10 anos, ele tem um temperamento sanguíneo, que é mais agitado. Então, eu não poderia usar ali, por exemplo, para ele dormir, ele ia ficar olhando. Se eu fosse colocar um laranja, ele ia ficar... Não ia dormir. Não ia dormir. E aí também tem a relação com as cores que ele gostaria, né? Que a pessoa gosta, né? Então, aí ali eu coloquei um tomzinho, um azul mais claro, que era um tom que ele gosta também, mas que também vai dar aquele relaxamento para ele poder dormir. Então, assim, eu fui aplicando dentro do que eu levantei, fiz esse levantamento e essa análise, nos elementos arquitetônicos. Então, madeiras, texturas, as cores, para fazer que o meu grande objetivo é o bem-estar. Né? O meu objetivo era eles entrarem e olhar aquilo e a casa e falar, aqui é o meu lugar, é criar identidade. Né? Porque, assim, e Futuan, né, um autor, ele fala assim que o lugar é o lar. Então, e também tem um outro, o Bachelard, que é um outro
um outro escritor que eu gosto muito, ele fala que a nossa casa é um ninho no mundo. Uhum. E então, a nossa casa, ela tem muito a ver com a questão da segurança. Porque, assim, o abrigo foi a primeira grande... a nossa necessidade. Porque, assim, a primeira grande necessidade do ser humano é a necessidade fisiológica, né? Preciso comer, Gostei dessa aí. beber. A nossa casa é um ninho, É um ninho no no mundo. É um Muito ninho bom. no mundo. Olha, muito, muito legal, Bonito, né? né? É bonito, né? Show. Eu também amo essa frase. E é mesmo, né? Porque ali a gente vai desenvolver a segurança. Porque, assim, a primeira necessidade, como eu estava falando, é a fisiológica. Mas, assim, tirando essa, a primeira que aflora mesmo é a de segurança. É Uhum. interessante isso, né? Sim. E aonde que nós temos essa segurança? É na nossa casa, né? Sim. É no nosso lar. Então, precisa ter essa identificação, e é ali que a gente vai se identificar, Sim. que as relações elas vão ser trocadas, estabelecidas. Então, e ali nós vamos nos construindo, né? Sendo construídos enquanto pessoas, enquanto família, enquanto na parte social com os amigos, as trocas. Então, ali as lembranças vão sendo construídas. E isso tudo a gente leva para a vida. Então, dali da nossa casa, a gente vai para o social. Sim. Então, Tem até algumas pessoas que já estiveram aqui que eles falam da arquitetura, não me lembro exatamente, afetiva. Afetiva. Por quê? Às vezes tem um sofá do avô, fala assim, ó, eu quero fazer uma casa nova, mas esse sofá eu quero levar, que era do meu avô, sei lá, ele reforma aquele móvel. Sim, é afetivo. A arquitetura que já é está na afetiva. família, Já aquilo tá tem a ver com a pessoa. Eu fiz um projeto recente e foi muito legal, porque a querida, né, minha querida, ela estava se mudando de uma casa grande e ia para um apartamento. Uhum. E aí, mas assim, não ia dar para levar, né, tudo, não ia dar. Mas ela falou assim, essas namoradeiras eu queria muito levar. E aí eu pensei, Sim. mas como que eu vou colocar? Mas eu preciso, porque isso é importante para ela. Ela tem Sim. 40 anos morando na mesma casa. Olha Uhum. quanta história tem. Eu não posso, de repente, olha, daqui para lá é tudo muito novo. Ela vai se identificar. Como que ela vai entender aquele novo espaço como seu? Porque a gente precisa se apropriar do espaço, Uhum. né? Precisa se identificar. E aí eu reformei, ficou linda, ficou super moderna, e levamos, eu fiz, o projeto ficou lindo. Então, assim, a gente fala de arquitetura afetiva porque, assim, nós temos as memórias afetivas, né? Então, às vezes... E você sabe uma coisa importante também? Além de objetos, né? Objetos são os próprios cheiros, né? É interessante isso, né? É muito interessante. Você sabe que eu estava lendo que, assim, porque nós captamos, né, o ambiente pelos 5 sentidos, né? Uhum. Então, eles são captados e aí o nosso cérebro, ele capta e ele vai ali para... Muitos deles vão para... Exatamente, inconsciente. E nós ali internalizamos e nós temos a nossa percepção. E nós criamos uma percepção daquilo. E aí 70% é visual. Mas é muito interessante que, assim, as emoções, a parte mais desta sensação relacionada à emoção, ela é mais olfativa e da gustação. É mais do que a visão. Olha que interessante. Então, sabe aquela... Já ouviu também aquela coisa, nossa, cheirinho da casa da avó, cheirinho... Então, assim, a gente tem uma memória também afetiva, né? Então, além dessa questão de materiais, de objetos, os nossos 5 sentidos, eles também estão captando tudo. Tem aquele cara que gosta daquele fogão de lenha, que fica daquele cheiro, o café o dia inteiro ali. Café. É uma delícia, né? Quando você vai num sítio ali, tem aquele negócio com água ali, aquele bulho ali, você pode pegar a qualquer hora um cafezinho ali. E por que a gente tem essa que o fogão a lenha, o cara, que ele remete? Ele fica o dia inteiro, né? Porque começa de manhã o café, fica aceso, já começa a fazer o almoço e vai o dia todo ali. E remete àquela sensação do quê? De prazer, de tranquilidade, mais de fazer... Sabe aquela coisa mais
vai ali aquele processo lento, aquela coisa com carinho, cuidado. Sim. Então, são processos que são construídos, mas que tem muita coisa envolvida. Sim. Né? E que às vezes pra gente soa assim um pouco mais natural, porque óbvio, a gente fica toda hora, não, mas isso, né? Mas são processos que acontecem. E nós nos relacionamos com isso, nós influenciamos e também somos influenciados, né? Então, esse cafezinho, aquele cheirinho gostoso, né? Igual você estava falando do café. Então, tudo é importante. Então, às vezes eu falo aquele cheirinho na casa. Sim. Então, é importante. Então, essa questão mesmo afetiva é muito legal. É muito, muito importante. Show de bola. E aí, a gente começou lá no seu trabalho de graduação, no TCC, naquele projeto. E aí, conta quanto tempo você já está aí no mercado, os projetos, né, os desafios da nova profissão. Sim, Conta pra gente aí como é que foi essa história aí. Sim, aí eu me formei, estou recente no mercado, Show. isso é bem recente. Que legal. E é muito legal porque, assim, eu trouxe parte disso, na verdade, esse meu projeto da arquitetura, eu trouxe para minha atuação. Né? Do meu TCC eu trouxe para minha graduação, para minha atuação, aliás. E tá sendo, assim, muito bacana. É porque, assim, é uma rotina muito diversificada, de muitas trocas, de muito aprendizado. Os projetos, assim, são... é muito gostoso, sabe? Esse contato com o cliente, você participar de uma etapa... Cara, eu acho assim, as pessoas estão muito ligadas nisso hoje em dia, Então, entendeu? Que é sim. bem-estar, é o conforto, é a família. Sim, e a Muitas pandemia... Então, sim, e a pandemia... Ela trouxe um pouco esse olhar, né, para a residência novamente, né, porque a gente ficou lá um tempão, né, Sim. na nossa casa, e aí, assim, é tão interessante isso, porque isso é histórico, né? Sim. A casa, ela foi modificando conforme a necessidade sócio-histórica. Então, assim, econômica, tem a parte econômica, a parte da sociedade ali, e dentro de um período histórico. Então, as necessidades espaciais, elas também foram modificando, né? E é interessante a gente ver que hoje a gente está inserido nessa história, né? E hoje novas necessidades foram criadas, até o home office, aquele espaço ali, deixar o calçado. Então, assim... tem novas configurações, né? Elas vão surgindo, né? E as pessoas hoje estão muito mais ligadas mesmo para o bem-estar, para a procura. Porque, assim, antes a gente olhava mais para fora. E aí, nesse tempo, foi um tempo que a gente olhou um pouco para a gente também, né? Sim. Então, e agora? Tô aqui. Então, proporcionou um pouco isso também, né? Então, e agora, o que eu vou fazer, né? Isso gera reflexão, né? Como que eu lido com as coisas? E aí as pessoas pensaram um pouco nisso também. E o bem-estar? Poxa, é bacana, né? O bem-estar. Então, hoje nós damos valor a algumas coisas que talvez antes a gente... Sim, né? Com certeza. Isso é muito legal, é muito interessante. Nossa, adorei, hein? Eu muito também. bacana esse trabalho seu. Muito E, ó, obrigada. Você trabalha mais local ali? Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, cabeça aqui tá a milhão. Lá em cima. Que bom. Tremembé. Sim, que assim, É regional. É regional. Na verdade, o escritório é em Taubaté, né? Eu moro em Tremembé, mas é regional. É regional. Não, Sabe por quê? trabalho regional aqui. Eu achei tão legal esse trabalho. Em todos os lugares. Que você online tinha também. que trabalhar isso numa rede social. Sim. E atender o Brasil inteiro. Na verdade, Entendeu? vai também, vai online. Por quê? Sim. É muito legal o trabalho mesmo. Nossa. Muito obrigada. Fiquei bem admirado, assim, porque a gente vem aqui gravar o podcast e não conhece a pessoa a fundo, né? A pessoa vai contar a história dela. E, maravilhoso, hein? Parabéns pelo seu trabalho. Achei muito legal. E logo que a gente começou o assunto, que eu vi que você era psicóloga, que é um assunto que eu gosto bastante, tenho bastante interesse, né? Então,
esse lance de sair da caverna eu fui aprendendo durante os treinamentos que fiz na vida e fui vendo que aquilo fazia muito sentido, né? Sim. E a gente conversou bastante sobre isso também, né? Fantástico. Sim, é muito bom. Fantástico mesmo. Então, sentido, as pessoas, né? O bem-estar das pessoas. Sim. Muito bom mesmo. E é muito legal, né? Eu acho que assim... O escritório é em Taubaté, então? É em Taubaté. O escritório é em Taubaté. Show de bola. Mas eu atendo regional, mas atendo também Brasil, aonde me chamarem, tô. Legal. Com muito legal prazer. mesmo. E Com quem muito quiser prazer. achar a Larissa Peçanha, como que faz? Eu tenho o Instagram, né? Que é larissapeçanha.arquitetura. Tenho o meu site também, que é o www.larissapeçanha.com. Sim. E tem meu contato também, né? Pode passar. Que é o DDD 12 991 27 6122. Legal. Que pode também falar comigo de qualquer forma aí nas redes, pessoalmente, direto pelo WhatsApp, a forma que for melhor. Beleza. E eu vou ficar devendo aqui uma visita lá no seu escritório em Taubaté. Sim, vai ser e a gente pode dar um passeio se a gente conseguir lá em Tremembé para você mostrar esse trabalho maravilhoso aí. Um prazer enorme. Muito legal. Um prazer enorme. Show de bola. Um prazer enorme. Eu fico muito feliz, eu fico extremamente feliz mesmo de estar aqui, de bater esse papo tão gostoso, né? Porque eu acho bom, né? É muito bom, é muito demais. gostoso. É muito gostoso a gente conversar sobre coisas que nos impulsionam, né? Sim. Então, eu acho que, assim, o crescimento, a criatividade, a gente buscar sempre desenvolver... Tá ligado à arte, né? Exatamente. Então, o que a gente está fazendo aqui é um trabalho que está ligado à arte. É muito legal. É muito legal, né? É muito legal. Eu sou suspeito de falar, porque eu estou apaixonado pelo ManzaCast. Eu sou apresentador, mas eu... Mas eu também. É muito bom. Demais. E eu parabenizo pelo seu trabalho, essa iniciativa, assim, maravilhosa, é muito legal, é fantástico o seu trabalho é maravilhoso, muito legal, e depois também você tem que ir lá tomar um café na Obra Tech Projetos, que eu vou apresentar para você. Com certeza eu vou, vai ser um prazer, quero muito conhecer. Beleza? Quero muito conhecer. Show de bola. Agora eu vou fazer uma leitura aqui da Larissa Peçanha. Sim. Beleza? Sim. Então tá bom. Vamos lá. Larissa Peçanha, ela nasceu em Duque de Caxias, mas ela já era de Tremembé. A mãe foi lá na casa da avó, ela nasceu, depois voltou para Tremembé, né? Ela teve uma infância muito gostosa ali em Tremembé, uma cidade pequena, tranquila, né? Teve uma relação próxima com as artes, né? Balé, piano, canto, na igreja, né? Participava de grupos ali na igreja. Muito legal. Eu também acho maravilhoso a gente participar de grupos, né? Ligados à arte e tal, tudo. E a música, né? A criatividade. E ali, na adolescência, já fez algumas escolhas, né? E nessa igreja também, que teve o contato com a música, com a arte, teve uma pessoa próxima ali, que era uma psicóloga, a Ana Cláudia, que dava umas palestras, tal, tudo. Uma pessoa fantástica, você falou, né? E fez um despertar pela psicologia, né? E aí foi sendo desenvolvido isso, você conversou com a Ana e você decidiu fazer psicologia, né? Cursou a psicologia na Unital, foi um curso integral, né? Então, viveu muito isso, né? Durante esse curso, né? E nesse curso você aprendeu a olhar para dentro, né? Conhecer as pessoas. Acho que você já vinha ali no processo desde a igreja, desde a música, desde o balé, né? E depois eu pedi, né? Uma canjinha ali para você falar um pouco, né? Dessa carreira profissional. Aí você citou a psicologia escolar, né? Psicossocial, os alunos, o aprendizado, o desenvolvimento infantil, olhar para o aluno sobre as questões do desenvolvimento.
depois falou um pouco da clínica mais comum, né? Consultórios, várias abordagens, né? Psicograma, que é feito em grupos, né? Falou ali desses atendimentos. E organizacional. Você teve uma bolsa do CNPq, né? Pessoas afastadas do trabalho. Essas pessoas que já tinham uma certa idade, que não se encaixavam, né? Então, aquelas pessoas perdidas no limbo, né? O que vou fazer? Aquelas dúvidas daquelas pessoas, né? O que eu, né? Então, essas pessoas são as principais, né? Porque a depressão, até mesmo a pessoa chegar a pensar em suicídio ou executar esse pensamento aí, né? Então, o olhar realmente é importante, né? Se manter em movimento. Você está sempre aprendendo, sempre saindo da caverna, né? Vendo novas coisas. Então, das pessoas ao redor, né? Que são fundamentais para você não entrar na caverna. Você já tem uma clínica aí há 10 anos, postos de saúde, atendia postos de saúde. Hoje em dia, você faz um trabalho ligado à arquitetura, mas ligado à psicologia, mas associado à arquitetura, né? E aí, a descoberta pela arquitetura veio até através do admirar, né? As viagens, os museus. E aí, trabalhar com o sonho das pessoas. E aí você decidiu fazer arquitetura. 5 anos ali, começando um novo desafio, né? Gratidão à família que apoiou, né? A rotina diferente e tal, tudo. Aprender outras habilidades, né? E ali você fez as viagens na faculdade. O começo foi desafiador, tal, tudo, porque tinha que desenhar, você tinha dúvidas. Será, né? Será que eu vou conseguir? Será que eu tenho essa habilidade, né? E aí a gente falou que o sucesso é treinável. Então se você quer, você faz, né? A motivação faz a gente começar, mas o hábito faz a gente aprender. Então, você tem vontade, você começa. E o hábito, você coloca em prática aquilo, né? Movimento em aprender, aumentar o repertório com os amigos ali, você foi aprendendo sobre arquitetura. E no seu TCC, você fez uma criação de um projeto de um espaço humanizado. Você teve um cliente que quis fazer essa construção e ali você aplicou esse conhecimento da psicologia com a arquitetura, com as cores, os ambientes, as necessidades dos clientes. Você fez um projeto, né, real para uma família, entrevistas individuais com as pessoas, né? Muito legal. Um trabalho diferenciado, né? Sim. E a nossa casa é o ninho no mundo. Bachelar? É isso? Isso. Massa. E esse ninho no mundo, né? Tem ali a segurança, a necessidade, se identificar com o ambiente, as relações que vão ser trocadas ali, né? As pessoas captam os sentidos, os cheiros, os gostos, né? O lugar. Show de bola. E trouxe esse processo humanizado para a arquitetura, que eu falei que é um trabalho maravilhoso, e eu acho assim que você pode, com esse foco de trabalho, atender o Brasil inteiro, tá? Porque eu achei demais. Parabéns mesmo. Um super trabalho. Tô curioso para conhecer. Show de bola. E falou também que as pessoas agora estão olhando para dentro, né? Para dentro de casa, para dentro de si, para a família, né? Para o bem-estar. Não é isso? Isso. Traduzir legal aí a Larissa. Super legal. Super. Amei. Olha que legal. Olha, fiquei muito feliz. Muito massa, né? Muito massa, muito. Show de bola. Muito legal.
Bom, você pode agradecer quem você quiser, fica à vontade, olha lá para a câmera, Sim, tá bom? tá bom. É isso. Eu agradeço muito ao Lúcio, mais uma vez, a Alexandra, ao ManzaCast, por esse momento tão gostoso, por esse privilégio, né, de estar aqui, desse bate-papo muito bom, muito divertido, Sim, muito bom. E eu gostaria muito também de agradecer ao meu marido, Ronaldo, a minha mãe, Uranilda, que sempre estão ali me incentivando, me dando forças, me amparando, me dando novas ideias. E isso é muito sim, bom, é muito bom. Eu sou muito grata a eles, porque eles sempre estão ali me incentivando, né? Sempre vai que sempre vai dar certo e é muito bom. E eu agradeço muito a Deus, porque sem Deus não nada disso seria possível, né? Ontem foi o dia de ação de graças, né? Então, sim. gostaria de agradecer, né, pelo ano maravilhoso que me foi concedido, pela graça, né, que Deus nos tem dado de estarmos mais um dia vivos, estarmos aqui, né? Sim. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E Ele sempre abre caminhos e coloca pessoas certas, né, nas nossas vidas. E Ele sempre comanda tudo. Basta a gente deixar na mão dele que Ele Sim. sempre comanda. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo. E é isso. E a todas as pessoas que fazem parte da minha vida. Aos meus familiares, aos meus amigos também. A todos vocês. Aos meus professores também, aos meus colegas, aos meus amigos também da arquitetura, da psicologia. Todos os amigos que eu construí ao longo da vida e que vamos levar aí para a vida toda, né? Isso É é muito muito bom. importante, né? O network, a Sim, galera ali e tal, tudo, as influências, até mesmo se você tiver alguma questão que você precisa perguntar para alguém, você ter sim, essas pessoas que estão sim, ali sim. juntos com você, seus amigos, os grupos. Sim, é muito bom. Uhum, Também aos parceiros, né? Aos parceiros também que estão aí junto comigo, né? Na arquitetura, são muito legais. Eu só tenho a agradecer. Gratidão é a palavra para todo mundo. É muito bom. maravilha. Hoje estivemos aqui com a psicóloga, a arquiteta Larissa Peçanha, grande pessoa, grande ser humano, grande mulher. Parabéns Muito aí pelo seu obrigada. trabalho e fico devendo aquela visita. Com Show? certeza. E eu vou te esperar. E eu agradeço muito, muito, muito. Trabalho Beleza. espetacular, fantástico de vocês. Show de Parabéns, bola. Lúcio. Muito obrigada mais uma vez. Nada. Valeu, galera. Super papo, podcast fantástico. Larissa Peçanha. Um abraço. Até o próximo ManzaCast. Valeu.